Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando e finalizando os 10 princípios de ergonomia na prevenção de distúrbios dos membros superiores, lembrando que essa é a parte 3 do vídeo, a qual a gente desenhou, na verdade estamos explicitando esses 10 princípios oriundos de um capítulo inteiro do livro da Ergonomia 4.0 do Dr. Hudson Couto. Tá? Então, convido você a ver também a parte 1 e a parte 2, caso ainda não tenha visto, porque lá tratamos de tempos e métodos, taxa de ocupação correta, tempos de recuperação e fadiga, preparar o trabalhador para a tarefa, enriquecer a atividade, alongar o ciclo, instituir rodízio, eliminar fatores de dificuldade e reduzir esforço manual. Tratamos disso tudo nos dois primeiros vídeos, perdão, e agora vamos para a reta final, que são os últimos 3 tópicos a qual ele entende que são passíveis de prevenção de distúrbios de membros superiores, tá? Então, eliminar posturas estáticas, uma coisa que a ergonomia trata bastante, né? Mudar a posição do trabalhador em relação ao componente, apoiar segmento corpóreo que não esteja em posições neutras, exemplo, suporte de cotovelos, tá? Então, assim, a gente sempre diz que a melhor postura é a livre postura, aquela que ele tem a condição de alternância, né? E principalmente posturas estáticas impõem uma exigência fisiológica ao trabalhador muito intensa, né? Então ele tem que ser capaz de mudar essa postura, né? De se recolocar, de se mexer, vamos chamar assim. Então mudar a posição do trabalhador em relação ao componente que ele está trabalhando muitas vezes é fundamental, tá? E por fim, e segundo, é apoiar o segmento corporal, ou seja, tudo que a gente, principalmente cotovelos e ombros, né? Cotovelos, né? Em princípio, toda aquela atividade com o braço suspenso, né? Por exemplo, deixa eu achar a câmera aqui. Se você botar o braço à sua frente assim e ficar segurando por 1 minuto, você vai sentir dores no seu ombro, né? É uma exigência, vai começar a, vamos dizer assim, contrair essa região aqui da coluna cervical e logo você tem dor, logo você pode ir a lesões, tá? Então, você deixar suspenso o seu cotovelo, você está fazendo força o tempo todo no ombro. E o ombro ele é multiarticular, ele tem várias musculaturas, mas ele não foi feito para isso, ele foi feito para uma movimentação muito rica, mas não para exigência de força, principalmente estática. Tá? Então, assim, sempre que possível você deve executar a sua atividade com os cotovelos apoiados, né? É que nem num administrativo ficar digitando com o cotovelo sem estar apoiado, o antebraço não estar apoiado. Por isso a importância de você ter o apoio de antebraço bem regulado da sua cadeira, ou se a sua mesa é profunda, você afastar a sua condição um pouco mais para trás, o seu monitor mais para trás e apoiar o antebraço para digitar e para pegar o mouse. É fundamental. Tirar esse peso da sua rotina é muito importante. Então, eliminar posturas estáticas é uma coisa que deve estar no nosso olhar. Eliminar fontes de compressão mecânica e tentar reduzir a exposição à vibração manual, tá? Almofadas, tecidos emborrachados para apoiar cotovelos. Ontem mesmo eu voltei aqui de uma empresa cliente, a qual eu assessoro, que eu faço gestão, estamos sempre junto lá. Uma das verbalizações que uma trabalhadora trouxe numa máquina injetora, era que quando ela ia posicionar as chaves para fazer o cabo, injetar o cabo, tinha uma espécie de uma quina viva assim na base da máquina, e que ela saía no final do dia, uma máquina especificamente, saía no final do dia com o quadril marcado, às vezes dolorido, pelo simples fato de ter que se apoiar ali naquela parte ali. Então, os tecidos moles, eles não são feitos para ter compressão, né, mecânica, né? Então, tu imagina uma quina comprimindo na tua mão, uma ferramenta comprimindo na tua mão. Ontem até estava em outro cliente, a qual o colaborador, o operador que cuidava da caldeira, ele tinha que fazer algumas coletas ao longo do dia, de pequenos potes, assim, então ele não fazia nada demais do ponto de vista de peso, mas o engradadinho que ele tinha para acomodar essas amostras, ela tinha uma pega absolutamente ruim, assim, parecia uma lâmina, né? Então tu imagina, aquele rapaz, ele passa 1h30 carregando aquele engradado, aquele packzinho, com uma pega absolutamente ruim. Então, é nesse sentido, canto de mesa, bancada arredondada, né, manoplas cobertas com plástico ou semideformável de uma espuma, é fundamental tirar
eliminar essas fontes de compressão mecânica, a qual se a gente não repara, existe em vários locais, né? Eu acabei de dar 2 exemplos muito simples, que são melhorias, que o trabalhador sente a melhoria e evita algum tipo de lesão, tá? Por exemplo, tesouras com molas cobertas com plástico semideformável com tamanho compatível, tesoura com mola. Ferramentas energizadas com menor vibração possível. Quando não for possível, reduzir a exposição, ou seja, também esses dias eu estava avaliando uma motosserra, né? Então assim, pô, tem toda uma estrutura para o cara usar uma motosserra. Ele tem que estar com um cinto bem postado, bem equilibrado, agarrado na motosserra para tirar o peso, né, da mão dele. A pega tem que ser boa, o peso da ferramenta que recai a mão dele também tem que ser bom, né? A afiação, falamos disso no outro vídeo, a afiação da serra ali tem que ser boa para que ele exija menos força e ele tem que diminuir a exposição, ele tem que ter pausas e tem que diminuir a exposição. Então tudo isso é importante, ou seja, a ferramenta tem que ter qualidade, boa manutenção, o corte tem que estar bom, porque quanto pior ele mais força faz, ele tem que usar todos os recursos para tirar o peso da mão dele, do cotovelo dele, do braço dele, ou seja, botar uma cinta. Casualmente nesse cliente eu vi que eu fui a campo dar uma observada e muitos usavam o cinto muito desregulado, botavam porque é obrigado a botar, às vezes umas partes das cintas aqui no braço, ou seja, porque ela tinha que estar transpassada aqui no ombro, ou seja, para tirar o peso exatamente. Então muitos deles eu vi que não estavam com a cinta adequadamente, ou seja, estavam fazendo mais forças do que precisariam. Então são fontes também de exigência, né, biomecânica desnecessárias às vezes para o trabalhador, a qual pode ser lesivos, né, e podem causar distúrbios nos membros superiores. E por fim, e eu acho que é muito importante essa etapa, exposição maiores, né, e principalmente a organização da empresa, como a empresa se modula, como ela cobra do trabalhador, muitas vezes pode ser lesivo, né. Então, se ele faz muita hora extra, quer dizer que o time está subdimensionado, ele está sendo exigido mais do que a conta, né? Se eventualmente ele tem um incentivo financeiro por produtividade, isso pode levar ele a suplantar a sua saúde para no final do mês ter aquele recurso que ele espera, né? Tempos de recuperações inapropriados, né? Ou seja, ele não conseguir. Às vezes a pausa até está planejada, mas ela não é viável, porque o time está mal dimensionado. E a taxa de ocupação, falamos isso no primeiro vídeo, a qual é muito importante para que a balança esteja ok diante das demandas ergonômicas que o trabalho tem. Tá bom? Então fechamos aí os 10 princípios, eu acho que foi muito legal, muito esclarecedor, espero que você tenha gostado. Te convido novamente para seguir o canal aqui, que ele é novo, me ajudar a construir esse espaço. E também, se você está precisando de um apoio, de um método na questão da ergonomia, da análise, da realização de uma EP, de uma IT, eu te convido a conhecer o método Ergon, vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Então fique atento e até a próxima.